E aí, seja muito bem-vindo aqui à semana 6 do Jogo do Bilhão. O que é o Jogo do Bilhão? É a documentação da minha jornada rumo ao primeiro bilhão, rumo aos 10 dígitos em 5 anos, né? 10 dígitos, 1 bilhão em 5 anos. Esse é o objetivo do Jogo do Bilhão. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva neste canal, deixa sua curtida nesse vídeo e já prepara teu comentário para dizer o que você está achando dessa documentação. Se tiver alguma dúvida, sugestão, manda também aqui nos comentários. Então, beleza. Eu quero falar especificamente dessa semana. Eu gravei na semana passada, foi na quarta-feira. Hoje está sendo na quinta-feira. Eu quero falar quero falar muito sobre desafios que eu estou encontrando no jogo do bilhão. Um deles também que é tempo. Então, quais são os grandes desafios que eu venho encontrando? Já falei sobre isso em outras semanas, mas isso aqui, sem dúvida, eu quero dar um foco nisso nessa semana, porque realmente eu estou vendo que são grandes desafios. Contexto, tá? Já falei em semanas anteriores de montar o funil de aquisição. Esse funil está sendo montado, pelo menos está caminhando. Ele saiu do papel já. E não sair do papel, você começa a descobrir desafios. Por exemplo, eu quero contactar 20 empresas por dia, mas onde eu vou buscar essas empresas? Se é via LinkedIn, tem uma dificuldade. Se é via Google Maps, tem outra dificuldade. Se é via banco de dados de CNPJ, outra dificuldade. Então, ter começado o funil de aquisição é bem interessante porque já começa a perceber os desafios também se encontram dentro de cada caminho. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esses 5 desafios aqui. Foco, procrastinação, execução, cuja oportunidade e tempo. Então, primeira coisa, foco. Eu falei algumas semanas sobre foco e cada vez mais eu percebo que esse é um grande desafio, se manter focado. Né? Colocar assim, conseguir manter-se focado em um dos pilares, aprofundando, avançando e acelerando ele. Os pilares do jogo do bilhão são esses aqui, né? Se você não viu ainda o vídeo sobre o plano, dá uma olhada que esse aqui é o plano inteiro. Ele é gigante esse plano aqui, ó. Acelerador de negócio é um pilar. M&A, que é o Merger Acquisition, que é a compra de empresas, né? Aquisição de empresas. Educacional e Personal Brand. Não vou entrar nesse detalhe, tem um vídeo explicando sobre isso. Tá aqui na playlist do jogo do bilhão. Vamos lá, falar um pouco mais sobre desafios. O que eu percebi? Não sei se eu comentei isso em alguma outra semana da documentação, mas cheguei num ponto de escrever o que estava na minha mente, de projetos, de ideias. Não só coisas que estavam em ideia, mas também que tinha iniciado. Peguei essa folha, tá até aqui a folha. Não sei o que. Deu 25 itens que estavam na minha mente, coisas que estava aberto mesmo, aberto na minha cabeça. Eu falei, cara, isso aqui tá muito errado. Por quê? Falta de foco. Se eu não tiver foco no que eu me propus fazer, não vai dar certo. A falta de foco me leva a procrastinar. Procrastinação me deixa com dificuldade de execução. Então, essas três coisas faz com que eu não consiga caminhar como eu gostaria. Dito isso, eu estou com negociação hoje com 5 empresas. Tem um e-commerce médico, uma empresa médica, materiais médicos, aliás. Um e-commerce médico e uma empresa de materiais médicos, são duas diferentes. Uma indústria de cosméticos, uma empresa de software e uma agência. Voltamos a negociar com uma agência. Sem citar nomes, claro, a gente está em negociação e não pode ficar citando nomes. Então, assim, dentro disso, imagina se eu tivesse focado. Imagina se eu tivesse colocado toda a minha energia, meus recursos, tempo, energia, dinheiro, networking, enfim, conhecimento, tudo dentro de um único pilar. Porque eu comecei a perceber que esses 25 aqui que tinham, uns 15 não tinha nada a ver, e uns 10 tinha a ver com o jogo do bilhão. Então, desses 10 ainda não tinha relação direta, alguns deles. Não relação direta, né? Você tem a ver, tem relação direta. Ele não tinha muita relevância para o momento. Então, eu percebi que essa falta de foco estava fazendo procrastinar. Talvez você já tenha percebido isso com você. Que muitas vezes você procrastina. Você deixa para depois que precisa fazer. Então, vim falando, estou procrastinando com o funil funil de aquisição. Ou seja, que eu vou entrar em contato com as empresas para fazer a aquisição. Ah, mas por que eu não estou fazendo isso? Porque faltava um pouco de foco. Um pouco não, faltava muito foco. Falei de execução, me falta braço para executar ideias, beleza. Tive a entrada do Lucas, salve aí Lucas se estiver vendo esse vídeo. Uma grande entrada, me ajudando em muita parte de execução, implementação de muitas coisas. Então isso foi um grande ganho pro jogo do bilhão a entrada dele. Mas ainda assim, o foco precisa ser meu. Eu tô como a visão aqui do negócio, então eu preciso focar realmente para evitar a procrastinação, para ter mais capacidade de execução. E aqui entra essa quarta questão que custa oportunidade, né? Se eu falei que tem 25 negócios aqui, tem realmente 25, quer dizer, se eu falo sim para uma, eu tô falando não para outras.
Então eu preciso saber muito bem para onde eu estou falando sim. É aquela frase do Steve Jobs que ele fala: foco, aprender a dizer não. Então se eu estou sem foco, se eu estou falando sim para várias coisas, eu tenho um custo de oportunidade, que é basicamente, se eu estou investido na oportunidade A, colocando todos os meus recursos ali, a B, a C, a D, a E, não vai ter como eu investir nelas. Se a B for melhor no sentido, tem mais a ver com o meu propósito, com meus objetivos, quer dizer que eu estou perdendo tempo com a A. Então, essa questão de custo de oportunidade é muito importante. E o tempo, que é outro desafio, vamos assim, fazer uma boa gestão de tempo. Ou como o Pablo fala, gestão no tempo, né? O que é isso aqui? Como eu ainda estava muito desfocado, não é que eu estava sem tempo de fazer as coisas, é que eu não estava fazendo uma boa gestão de tempo. Tem uma diferença. Se eu estou procrastinando, eu estou com tempo. Se eu estou procrastinando, eu tenho tempo para procrastinar. Então, são várias coisas que eu comecei a perceber que dentro do jogo do bilhão são grandes desafios que vão aparecendo conforme nós vamos caminhando. Ainda disso, como eu disse, negociação com 5 empresas, 5 bem promissoras, é bem capaz de sair negócio, quando sair eu vou trazer para cá. A forma como está sendo negociada, como surgiu, eu vou compartilhar na comunidade do Jogo do Bilhão, que é os bastidores do Jogo do Bilhão. Mais para cá eu quero que vocês tenham essa noção. Mesmo não estando focado, mesmo com esses desafios, ainda está caminhando. Compara com a sua vida. Tem muitas áreas que caminham, mas elas podiam estar correndo, podiam estar acelerando, em vez de podia estar caminhando, podia estar de bicicleta, podia estar de carro, podia estar de foguete. Isso acontece muito por conta dessa falta de foco que leva à procrastinação. Então, o tempo que eu coloco aqui, uma hora ele vai sim gerar uma falta de tempo. Por quê? Vai ter vários braços de empresas, ecossistema, grupo empresarial, tudo isso vai ter um momento que o tempo ele vai ser bem escasso. Ele vai precisar fazer uma gestão cada vez melhor do tempo, ou como diz o Paulo Marçal, gestão no tempo. Então, queria focar um pouco mais na parte de desafios para falar contigo sobre isso. Sobre questão de renda. Esse checkpoint ele é muito importante, chegar no 100k mês aqui de faturamento depois de lucro. Por que isso? Porque o jogo do bilhão precisa ser muito rentável desde o começo. Não está sendo rentável ainda, está tudo bem. Ele tem já um certo valor mensal que está rodando, desde a comunidade, desde mentorias, consultorias que eu tenho, mas ele não está no ponto ideal. Porque isso aqui é dos lucros das empresas. Então, a gente cria uma empresa e o percentual do lucro que eu tenho nessa empresa, ele gerar este valor. Só que a aquisição de empresa, ela não é do dia para a noite. Ela exige um tempo maior, porque a gente exige confiança entre as partes, análise entre as partes, de quem está adquirindo, de quem está sendo adquirido. Então, ela vai demorar ali seus 2, 3 meses para adquirir a primeira empresa. Normal, isso que vai acontecer. Já faz aqui 45 dias que está no jogo do bilhão e muita coisa aconteceu. Eu tive bastante negociações aqui, eu tenho até o dashboard do jogo do bilhão, cadê ele? Para ser atualizado. Já teve aqui 41 milhões em negociação de valor de empresa. Pelo menos já entrou no funil em 41 milhões. Aqui quer dizer que a gente negociou, comprou isso? Não. Só quer dizer que tivemos empresa, né, de portes de 20 milhões, de 5, de 4, 3, 3, 1.7, 1.3, 900, 800, 500, 330. Teve diferentes portes de empresas aqui e fazendo uma boa aquisição, a gente vai chegar nesse valor logo logo. Mas sabendo que isso é um checkpoint importante, mas também leva o seu tempo. O que mais que eu quero falar sobre o jogo do bilhão? Personal brand, acho que eu já falei bastante sobre isso, da importância do jogo do bilhão, da sua marca pessoal. E o educacional, ele está cada vez mais forte na minha mente de... O que eu venho falando do educacional? O educacional ele tem um objetivo bem claro. Qual que é o objetivo claro dele? É gerar a energia do bilhão. O que a energia do bilhão é? Ajudar 1000 pessoas a fazer 1 milhão. Seja o primeiro milhão, o segundo, o terceiro, o décimo, não importa. É fazer 1 milhão. Por quê? Porque se a gente fizer aqui, 1000 vezes 1 milhão, 1, 2, 3, é igual a 1 bilhão. Gera 1 bilhão de valor. Então, gerar a energia do bilhão é o ponto principal do educacional, que eu vou dar uma focada agora também em gerar essa energia do bilhão e ajudar essas 1000 pessoas a fazer 1 milhão. Se conectou contigo, se fez sentido para você, manda uma mensagem para mim, deixa um comentário aqui no vídeo, manda uma mensagem para mim no meu Instagram também, @emanuelz, Emanuelz com 2 N's de navio, beleza? Só pra gente ir finalizando esse vídeo, que é um vídeo aberto, os bastidores, vou compartilhar um pouco mais de como está sendo a parte das empresas. Isso aqui é extremamente desafiador. Para mim, pelo menos, eu vejo que
nos meus últimos anos foram os anos que eu tive mais desafio com foco, que eu tive dificuldade de focar em algo, o que me gerou muita procrastinação, dificuldade de execução, o que me fez abraçar oportunidades que me custaram caro outras oportunidades. Aqui vamos falar de uma forma até mais clara. Dizer não para propostas dos outros e sim para o seu, no caso meu, né? Propósito. Propostas. Ou seja, muita gente diz sim para a proposta dos outros e esquece do nosso propósito. Aqui com a oportunidade é falar não para a proposta de outras pessoas, para falar sim para o nosso propósito de vida. Qual que é o meu propósito aqui do Jogo do Bilhão? Chegar nesse 1 bilhão em 5 anos. E por que eu tenho isso? Que eu quero mostrar para você que é possível pensar grande. Quero mostrar para você que não é só possível pensar grande, mas que é possível realizar quando a gente pensa grande. E mesmo se der errado, se der 10% dessa meta, a gente está falando de 100 milhões em 5 anos, é grana pra caramba. Beleza? Então, quis dar uma focada maior no desafio. Tô tendo um pouco de desafio, um pouco não, bastante nisso. Fica um pouco debilitada a comunidade do Jogo do Bilhão, não apaga a gratuita no WhatsApp, ela acaba ficando um pouco sem conteúdo como eu gostaria, mas estou me organizando, a entrada do Lucas deu uma ajudada muito boa nessa parte de organização, de execução, então os próximos dias vai ficar cada vez melhor, vou voltar no meu ritmo na comunidade gratuita, na comunidade paga e aqui na documentação do Jogo do Bilhão. Beleza? Deixe seu comentário aí para saber o que você está achando dessa documentação, quais são suas dúvidas. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e continue acompanhando aí a documentação aqui da semana, hoje foi semana 6, da semana 7, 8 em diante do Jogo do Bilhão. Um grande abraço e até mais.